Olá! Ao começar a aprender uma nova habilidade, muitas vezes nós seguimos o exemplo de alguém que está mais avançado, certo? E é por isso que o Ultra Aprendiz começa pela meta-aprendizagem. Entender como um tema se divide, como os outros já aprenderam, pode nos dar uma vantagem no ponto de partida. E com o tempo, você avança e adquire um bom domínio sobre o conteúdo, alcançando uma compreensão sólida que te coloca à frente de muitos. No entanto, é neste ponto que você se encontra numa encruzilhada com outros que também têm um bom domínio sobre o tema. Mas o que te destaca dessas outras pessoas? Sabe quando você estuda bastante sobre um tema e percebe que os livros e os cursos começam a se repetir? E você sente que existem segredos ainda não revelados, que não estão nos livros nem nos cursos? Por que isso acontece? A explicação de Scott é bastante interessante. Ele diz que, no início, nós temos muita companhia e apoio, já que todos estão começando do mesmo ponto. Faz sentido, não é? Mas à medida que você avança, não só o número de pessoas que podem te ensinar diminui, mas também você começa a seguir um caminho único. Pense comigo, quanto mais avançamos, mais vamos ficando por nossa conta. E aí chega um momento em que a única opção é você experimentar. O aperfeiçoamento se torna um processo de experimentação. Você precisa encontrar o seu próprio caminho. E neste vídeo, nós vamos explorar o último princípio do ultra-aprendizado, a experimentação. Vincent van Gogh, mais conhecido como Vincent van Gogh, é muito importante na história da arte, sendo muito admirado por sua jornada única e pela habilidade de transmitir emoções profundas por meio das suas obras. Ele nasceu na Holanda em 1853 e enfrentou problemas de dinheiro, dificuldades para se encaixar socialmente e desafios relacionados à sua saúde mental durante a vida. O seu caminho na arte foi incomum. Van Gogh começou sua carreira artística com 26 anos de idade, o que era considerado tarde na época, já que muitos artistas demonstravam seu talento em idades mais jovens. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, Van Gogh não teve uma extensa formação formal em arte. No início, seu trabalho nem sequer foi reconhecido, e muitos, inclusive amigos e familiares, duvidaram do seu talento artístico. Ele foi um autodidata, dedicando-se fervorosamente a aprimorar as suas habilidades por meio de um estudo minucioso e de uma prática constante. Além disso, ele tinha um genuíno desejo de aprender com outros artistas, explorando e assimilando diferentes estilos e técnicas. Van Gogh é muito admirado pelo seu estilo único, que evoluiu ao longo do tempo. Inicialmente, os seus quadros mostravam cenas escuras e realistas. No entanto, após a influência do impressionismo e movimento pós-impressionista, seu estilo evoluiu para usar cores vivas e intensas com pinceladas expressivas. Mas o que a história de Van Gogh nos ensina? Ela desvenda uma jornada de evolução artística alimentada por experimentação constante, adaptação e uma busca resoluta pela autoexpressão, mesmo diante de desafios robustos. A trajetória de Van Gogh serve como uma fonte de inspiração e de encorajamento. Ela nos mostra que, com a abordagem certa de experimentação e persistência, é possível alcançar um alto grau de maestria e contribuir de maneira significativa, mesmo quando se parte de desvantagens evidentes. E é aqui que Scott Young apresenta o princípio da experimentação, o nono princípio do ultra-aprendizado, com esse exemplo inspirador da vida de Van Gogh. Mas o que é a experimentação? A experimentação é uma abordagem de aprendizado que se desdobra em repetição e exploração contínuas, em vez de seguir um trajeto linear previamente definido. Trata-se de um método que envolve tentativa, análise e adaptação contínuas para transpor desafios e alcançar um entendimento mais aprofundado.
O aprendiz revisita e revisa o conteúdo ou a técnica constantemente, realizando ajustes e melhorias com base nos feedbacks e nos resultados obtidos nas tentativas anteriores. Além disso, é uma abordagem exploratória, pois estimula a investigação, a curiosidade e a disposição para testar novas ideias, métodos ou técnicas. Significa desviar-se dos caminhos tradicionais, aventurar-se por diferentes abordagens e aprender com os erros e sucessos que surgem. Vamos ilustrar isso com um exemplo. Suponha que você seja um chefe de cozinha aspirando a criar uma nova receita de bolo. O que você faz nessa situação? Você já domina a arte de preparar bolos com receitas tradicionais e técnicas já estabelecidas. Você entende como os ingredientes interagem, quais temperaturas são ideais para diferentes tipos de bolos e assim por diante. Agora, surge a ideia de você incorporar ingredientes não tradicionais ou usar técnicas inovadoras. Para isso, a exploração começa. Talvez substituir o açúcar por mel ou experimentar uma nova técnica de mistura. Você está desafiando as regras tradicionais e navegando pelo desconhecido. Você analisa o resultado. O bolo está úmido, mas falta doçura. Então você ajusta a quantidade de mel e tenta novamente. A cada nova tentativa, a receita é refinada, ajustando as quantidades de ingredientes e talvez experimentando diferentes técnicas de cozimento ou mistura. Você pode solicitar feedbacks de outras pessoas, como chefes ou clientes, para continuar aprimorando a receita até obter o resultado desejado. Note que, ao longo desse processo, não apenas é criada uma nova e inovadora receita de bolo, mas também são descobertos insights sobre como diferentes ingredientes e técnicas impactam o resultado. Essa abordagem de experimentação permite expandir o seu conhecimento e as suas habilidades, fomentando a inovação e a criatividade. Agora, vamos traçar um paralelo entre essa história e a vida real de Van Gogh. Van Gogh exemplifica a interação entre a aprendizagem de bases e a transição para a experimentação, culminando na criação de um estilo único. Assim como o chefe, que primeiro se familiarizou com as técnicas fundamentais de preparar bolo, ele iniciou aprendendo as bases da pintura. Ele estudou técnicas existentes, copiou obras de outros artistas e praticou desenho para desenvolver uma compreensão fundamental da arte. Uma vez que adquiriu uma compreensão das técnicas fundamentais, a exploração começou. Van Gogh começou a experimentar com cores, pinceladas e temas que desafiavam as normas tradicionais. Ele então embarcou numa jornada de exploração contínua. Ele testou diferentes estilos, experimentou cores vibrantes e pinceladas expressivas, assim como o chefe que experimenta diferentes ingredientes e técnicas. Com cada nova obra, Van Gogh analisava os resultados, aprendia com eles e ajustava sua abordagem. Por meio da experimentação contínua, Van Gogh cultivou um estilo único e inconfundível. Perceba que, no caso de Van Gogh, a experimentação não foi apenas sobre repetir as técnicas já conhecidas, mas sim sobre explorar novos territórios, o que resultou na criação de um estilo totalmente novo e inovador. Ao ler essa história, uma coisa que me veio à cabeça rapidamente é que antes de você explorar novos territórios, antes de você quebrar regras tradicionais, você precisa dominar essas regras, você precisa conhecer as regras fundamentais. A lição, então, é: domine a sua arte antes de transgredir as regras tradicionais. A essência da experimentação reside na ideia de que não só é possível melhorar, mas também existem várias estratégias para alcançar a melhoria. Para iniciar a jornada de experimentação, é importante adotar a mentalidade de crescimento, também conhecida como o mindset de crescimento. Esse conceito foi introduzido pela psicóloga Carol Dweck, autora do livro Mindset, a nova psicologia do sucesso. De acordo com Dweck, a mentalidade de crescimento é alimentada pela crença no potencial de desenvolvimento e aprimoramento contínuo por meio do esforço, da perseverança e do aprendizado diante dos desafios. Isso se contrapõe ao mindset fixo. Quem possui uma mentalidade fixa, um mindset fixo, acredita que as suas qualidades são estáticas e imutáveis. Para essas pessoas,
talento, inteligência e personalidade são percebidos como traços inalteráveis. Você conhece alguém que evita desafios temendo falhar, parecer desinformado ou incompetente? Ou alguém que se entrega facilmente diante das dificuldades ou adota estratégias menos eficazes? Essa pessoa provavelmente tem um mindset fixo. Por outro lado, quem tem um mindset de crescimento acredita na evolução contínua das habilidades básicas por meio do esforço. É alguém que se concentra no aprendizado, na automotivação e na responsabilidade pessoal. É alguém que vê desafios e obstáculos como oportunidades para crescer, que persiste diante das adversidades e enxerga o fracasso como uma parte do processo de aprendizado. Essa é a mentalidade que Scott destaca como necessária para a experimentação. É uma postura que promove a melhoria e a exploração ativa de diferentes métodos para usar e melhorar habilidades, rejeitando a rigidez e abrindo caminho para o crescimento pessoal e a inovação. Scott destaca 3 estágios de experimentação ligados ao processo de aprendizado. Em cada estágio, você vai perceber uma dinâmica entre explorar novas abordagens e dedicar tempo suficiente para se aprimorar numa abordagem escolhida. E é nessa dinâmica, nesse vai e vem entre explorar e aprimorar, que está o enorme potencial da experimentação. O primeiro estágio é a experimentação com recursos de aprendizagem. A proposta aqui é que você se aventure para descobrir o que é mais eficaz para você. A experimentação é sobre vasculhar diferentes abordagens para descobrir o que mais se alinha ao seu processo de aprendizagem. Para isso, você se aprofunda num recurso por um período de tempo e em seguida avalia o desempenho para decidir se continua nesse caminho ou se experimenta outro. O objetivo é descobrir os métodos e os recursos que mais funcionam para você. Van Gogh, por exemplo, experimentou diversos métodos, diversos materiais e técnicas de aprendizagem no início da sua carreira. Essa exploração o ajudou a identificar os recursos mais adequados para o seu desenvolvimento como artista. O segundo nível é a experimentação com técnicas. E eu confesso que o nome pode gerar alguma confusão, sendo um tanto ambíguo. Neste contexto, o nome experimentação com técnicas se refere a explorar diferentes áreas ou subtópicos dentro de uma habilidade maior. Vamos supor que você esteja explorando um assunto por conta própria. Depois de explorar diferentes abordagens e descobrir o que se encaixa melhor no seu processo de aprendizagem, você já domina o como aprender e acumulou um bom conhecimento. Chega então o momento em que surge a seguinte questão: o que você deveria aprender agora? A experimentação se torna relevante quando existem várias opções para você seguir e não está claro qual será a mais benéfica ou interessante para você. Um plano de estudos pode ser extremamente eficaz, especialmente no começo. No entanto, à medida que você avança, a experimentação pode ajudar a personalizar o seu aprendizado, a você explorar suas inclinações e descobrir áreas onde você pode inovar e se aprofundar. Essa estratégia permite uma exploração mais pessoal e aprofundada, o que pode levar a um entendimento mais enriquecedor e a uma maior retenção e aplicação do que foi aprendido. O terceiro nível é a experimentação com estilos. Nesta fase, o objetivo é explorar e moldar um estilo pessoal dentro da habilidade que você adquiriu. Depois de compreender os conceitos fundamentais, agora é hora de desenvolver um estilo único que tenha mais a ver com suas preferências e habilidades. Experimente abordagens diferentes e aprenda com outros especialistas da área. Isso estimula a criatividade e a sua expressão pessoal, adicionando valor ao domínio da habilidade em questão. Uma ideia interessante é você estudar e analisar os estilos dos especialistas no campo em que você está se dedicando, tentando incorporar ou adaptar elementos em sua abordagem. Esses 3 níveis nos mostram como incorporar a experimentação ao processo de aprendizagem. A experimentação pode ser aplicada em várias etapas do aprendizado. Inicialmente serve para você identificar os métodos e recursos mais eficazes para você. Conforme você evolui, ela te ajuda a personalizar seu caminho de aprendizado, auxiliando na decisão sobre o que aprender a seguir. E quando você alcança um nível mais avançado,
A experimentação estimula a inovação e a criação de um estilo próprio. Ela permite que você explore novas abordagens e ofereça contribuições únicas na sua área de estudo ou atuação. Como integrar a experimentação aos seus projetos de aprendizagem? A eficácia da experimentação vai além da simples prática de tentativa e erro aleatórios. Para dominar verdadeiramente uma habilidade por meio da experimentação, é importante você identificar inicialmente os desafios e os obstáculos específicos que estão impedindo o seu aprendizado. Por exemplo, se uma determinada abordagem de estudo não está trazendo os resultados desejados, experimentar diferentes métodos ou técnicas pode ser a chave para você resolver essa questão e aprimorar a eficácia do aprendizado. Depois de diagnosticar os problemas, o próximo passo é você buscar soluções direcionadas. Isso pode incluir a prática de copiar antes de criar, comparar métodos em paralelo, introduzir novas restrições e assim por diante. Essas técnicas são valiosas para superar obstáculos e acelerar o aprendizado. Nesse contexto, Scott apresenta 5 táticas de experimentação. A primeira delas é a estratégia de copiar inicialmente para posteriormente criar, inspirada na história de Van Gogh. Essa técnica sugere que uma boa maneira de começar a aprender e experimentar é imitar ou copiar o trabalho ou métodos de pessoas que você admira ou considera eficazes. Fazendo isso, você constrói uma base sólida e obtém conhecimento sobre o campo ou habilidade que você está tentando desenvolver. A ideia é simplificar o processo, fornecendo um ponto de partida claro. Por exemplo, se você está aprendendo a pintar, começar copiando estilos ou obras de artistas que você admira é uma boa opção. Essa prática não apenas oferece uma estrutura inicial, mas também te ajuda a entender os elementos fundamentais da pintura. Além disso, ao tentar replicar o trabalho de outros, você pode descobrir o que torna esse trabalho eficaz ou atraente, analisando suas características para entender a sua essência. Após compreender os princípios básicos e praticar um pouco por meio da imitação, você é encorajado a iniciar o seu próprio trabalho, explorando sua criatividade e aplicando o que você aprendeu de forma a refletir a sua individualidade. E essa transição de copiar para criar te ajuda a cultivar confiança, inovação e competência na habilidade que você está aprendendo. A segunda técnica é comparar métodos de aprendizagem lado a lado para identificar qual se adequa melhor ao seu estilo. A ideia é você comparar diferentes métodos ou abordagens para resolver um problema ou aprender algo novo, mantendo todas as outras variáveis constantes. Isso permite avaliar qual método é mais eficaz ou adequado para você. Por exemplo, ao aprender vocabulário em um novo idioma, você pode utilizar 2 métodos diferentes: memorização direta e mnemônicos visuais. Isso para aprender palavras novas. Você dividiria essas palavras em 2 grupos, utilizando um método para um grupo e o outro método para o segundo grupo. Após um período de estudo, você poderia avaliar qual dos métodos foi mais eficaz ao recordar as palavras. Essa técnica segue uma abordagem quase científica, variando apenas um fator de cada vez para você entender claramente o impacto desse fator. Além disso, essa técnica te ajuda a se expor a diferentes abordagens, incentivando-o a sair da sua zona de conforto e experimentar novas estratégias. Isso pode ser muito bom para você aprender e melhorar constantemente. A terceira técnica é introduzir novas restrições para romper rotinas e explorar soluções inovadoras. A essência dessa técnica é que, ao se deparar com restrições, você é incentivado a pensar de maneira diferente, a sair da zona de conforto e explorar novas abordagens. Se você tem o hábito de resolver problemas de uma certa maneira, a introdução de uma nova restrição pode tornar o seu método habitual impraticável, o que te incentiva a explorar novas estratégias. Essa técnica pode ser especialmente valiosa em campos criativos ou inovadores, onde o pensamento fora da caixa é valorizado. As restrições podem assumir diversas formas, como limites de tempo, recursos limitados ou regras específicas que devem ser seguidas. Ao trabalhar dentro dessas restrições, você pode descobrir novos métodos ou técnicas que talvez você não tenha considerado antes.
As inovações frequentemente surgem de situações com restrições claras. Ao se deparar com limitações, é possível encontrar maneiras novas e inovadoras de abordar um problema ou aprender algo novo. Além disso, ao introduzir restrições de forma intencional, você está exercitando a sua criatividade e adaptabilidade, o que pode ser extremamente benéfico em muitos campos e situações. Isso pode levar a um aprimoramento significativo em suas habilidades e compreensão. A técnica 4 é unir diferentes habilidades para alcançar uma vantagem distinta. Ela propõe que, em vez de você seguir um caminho tradicional de se aprofundar intensivamente numa única habilidade, você pode optar por mesclar diferentes habilidades de maneiras únicas para estabelecer uma vantagem competitiva ou um nicho próprio. Essa estratégia pode ser especialmente proveitosa em campos criativos ou profissionais. Veja o exemplo de um engenheiro com habilidades de oratória. Essa combinação pode torná-lo a pessoa ideal para apresentar temas técnicos em conferências ou reuniões, mesmo que ele não seja o melhor em engenharia ou oratória individualmente. A fusão de habilidades pode originar uma nova área de expertise que é valiosa e distintiva. Essa técnica também trata de perceber como as habilidades que você já possui podem ser empregadas de maneira inovadora em novos contextos ou projetos. A mensagem principal desta técnica é que combinar diferentes habilidades pode resultar numa sinergia que melhora sua capacidade de aprender, sua capacidade de inovar e se destacar na sua área de especialização ou estudos. Ao explorar como diferentes habilidades podem ser combinadas ou usadas de novas maneiras, você também amplia seus horizontes e descobre novas possibilidades para aprender e aplicar essas habilidades. Finalmente, a técnica 5, que é explorar os extremos de uma habilidade, deixando a zona de conforto para descobrir novas possibilidades. A técnica propõe que, ao explorar os extremos, mesmo que eventualmente você decida retornar para uma abordagem mais centrada, você adquire uma compreensão mais ampla do espectro de possibilidades dentro da sua área de estudo ou prática. Além disso, ao se impulsionar para explorar além do convencional, você pode descobrir novos métodos ou técnicas que podem ser mais eficazes ou esclarecedores. A ideia é que, ao se aventurar além das normas convencionais, você pode descobrir novas perspectivas e métodos que podem ser altamente benéficos para o seu aprendizado e domínio de uma habilidade. Um exemplo ilustrativo é a abordagem artística de Vincent van Gogh, que se desviou significativamente das técnicas convencionais de pintura da sua época. O seu uso de cores vibrantes e pinceladas expressivas foi incomum, o que eventualmente contribuiu para o seu estilo único e reconhecível. Essa técnica promove uma mentalidade de exploração e uma disposição para enfrentar desafios, o que é vital para o crescimento e a inovação. Quando você explora os extremos, você não apenas se familiariza com uma ampla gama de técnicas disponíveis, mas também você pode descobrir novas e melhores maneiras de abordar os desafios do aprendizado. A lição central do princípio da experimentação é que as regras ou métodos de aprendizagem e estudo não devem ser engessados, devem ser guias flexíveis. Você deve ter a liberdade de experimentar diferentes princípios e decidir sobre nuances de abordagem que podem não estar totalmente cobertas por listas de métodos pré-definidos. O mais importante para um aprendizado eficaz é afastar-se da zona de conforto, um ponto, aliás, que eu tenho enfatizado desde o início desta série. Adote a mentalidade de crescimento e explore diferentes métodos. Não existe uma resposta definitiva para o método de aprendizagem ideal, e diferentes indivíduos podem encontrar sucesso com diferentes métodos. A experimentação não apenas facilita a descoberta de métodos eficazes, mas também fomenta a adaptação e a inovação no processo de aprendizagem. Bom, chegamos ao final da nossa série sobre o ultraaprendizado. Agora, eu gostaria de destacar 5 lições valiosas que eu consegui extrair das estratégias de ultraaprendizado. São lições que eu considero úteis, especialmente para quem está começando nessa jornada. E eu espero que sejam úteis para você no seu percurso de desenvolvimento pessoal.
A primeira lição é: desafie-se e saia da sua zona de conforto. O aprendizado eficaz muitas vezes começa ao sairmos da nossa zona de conforto. Explore diferentes métodos e abordagens, pois não há uma única fórmula para o aprendizado ideal. A segunda lição, que eu considero muito importante, é dominar os fundamentos. É crucial você ter um entendimento sólido dos fundamentos, pois eles formam a base para um aprendizado mais avançado. Ao dominar os conceitos básicos, você pode aplicar esse conhecimento de maneira mais eficaz em diferentes situações. A terceira lição é praticar e repetir. A prática constante e a repetição são essenciais para o aprendizado. Ao praticar uma habilidade e repetir o processo, você identifica áreas para melhoria, acelerando o seu aprendizado. A outra lição é buscar feedback. O feedback é vital para você entender o seu desempenho e áreas de melhoria, e ajuda a reforçar o que você está fazendo bem, oferecendo insights sobre onde você pode melhorar. Por fim, o conselho de ouro: seja flexível e aprenda a aprender. A flexibilidade e a habilidade de adaptar a sua abordagem de aprendizagem são muito valiosas. Aprender a aprender permite que você se ajuste a diferentes situações e desafios, preparando você para adquirir novos conhecimentos de forma eficaz. Eu espero que estas lições sobre o ultraaprendizado tenham sido úteis e inspiradoras para você. Eu gostaria de acrescentar que aprender vai muito além de uma simples vontade ou necessidade. Estudar não se resume a você sentar numa cadeira e passar horas imersos nos livros. A aprendizagem é uma mistura de persistência com engenhosidade, de determinação com inteligência. Um aprendizado eficaz demanda método, e o método, por sua vez, exige criatividade e persistência. Lembre-se disso. Se você encontrou valor nesta série, por favor, considere compartilhá-la com amigos e familiares que também possam se beneficiar dessas estratégias. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado sobre futuros conteúdos que visam promover o desenvolvimento pessoal e profissional. Sua participação e o seu feedback são preciosos e me motivam a continuar compartilhando conhecimento e experiências. Muito obrigado e até o próximo vídeo.